Olá, lobinhos, lobinhas, melhor possível. Sou aquela Cláudio do 32PB e vamos dar sequência da história de como surgiu o medo. Começamos contando sobre a trégua das águas e Shere Khan havia dito que tinha direito de perseguir os homens. Isso era uma história que dizia respeito diretamente a Mowgli. Tá? Tanto é que quando Hati se pronunciou dizendo que ia contar aquela história para os animais, Mowgli, que sempre foi um pouco peralta, travesso, deu aquela risadinha e comentou para Bagheera: olha, lá vem uma daquelas histórias que nunca acabam do Hati, né? Parece as histórias do chefe Cláudio lá, que conta histórias para os lobinhos ficam entediados às vezes, cavando o chão na sede, mas enfim, tem um pouquinho de paciência. O que é que aconteceu? O Hati começou a contar a história de como surgiu o medo. Disse ele que o primeiro elefante, o criador de todas as jungles, todas as selvas, ele havia com a sua tromba pegado no fundo das águas de um rio e trazido a jungle para cima e tinha criado a selva. Tendo criado a selva, ele com as suas presas de marfim havia aberto sulcos, aberto ranhuras na terra e teria feito os rios. E com as suas patas pisando teria feito lagos e teria começado a construir tudo e formar tudo e fazer com que os animais surgissem. As árvores, elas eram maravilhosas, elas produziam todos os tipos de fruto. Os animais não se alimentavam uns dos outros, mas única e exclusivamente se alimentavam de frutos, de cascas de árvore, de folhas. Eles às vezes nem queriam sair de perto das árvores, ficavam comendo por ali mesmo. Mas com o tempo começou a surgir discórdia e briga entre os animais, porque eles começaram a disputar os territórios, os lugares onde cada um ia ficar e o que iam comer. Então, ele chegou e disse: olha, eu vou dar para vocês um juiz, um líder, alguém que venha a pôr ordem nisso tudo e resolver os problemas de vocês. Então ele criou o tigre. O tigre era diferente do que é hoje, ele não tinha listras, ele era uma cor maravilhosa, era um colorido amarelo que reluzia de tal forma que ele tinha várias cores assim diferentes com o efeito das luzes sobre ele. E o tigre, ele se colocava num determinado local e os animais traziam para eles todas as demandas, todas as discussões, todos os problemas. E certo dia, o tigre começou o seu dia deitado lá descansando e dois animais de chifre, dois gamos ou dois veados chegaram até ele e foram levar um problema. Eles estavam discutindo, brigando, dando chifrada um no outro. E no meio dessa situação, um deles partiu para cima do tigre. E foi na hora que o tigre, que desconhecia sua força, deu uma patada e quebrou o pescoço do animal. E ele morreu. E aí o tigre sentiu o cheiro do sangue, começou a ficar tonto, começou a ficar louco, e o instinto dele foi aguçado, e ele não sabia o que fazer, e se sentiu ruim com aquilo e correu em direção ao norte. Depois os animais foram chegando para procurar o tigre, e viram aquele animal morto lá, e aí eles olharam para os outros: mas quem fez isso? E começou aquela balbúrdia: e cadê o tigre? E qual a situação? O que é que a gente vai fazer agora para resolver isso? Resultado, com toda aquela balbúrdia, os animais começaram a brigar entre si e apareceu. Disse: o que é que está vendo? Estava lá criando outras jungles, outras selvas, continuando o trabalho de criação dele e viu aquela situação e disse: quem fez isso? Nós não sabemos, chegamos aqui, encontramos ele morto aí, eu não sei quem fez isso. Aí ordenou a todas as árvores e os cipós que marcassem aquele que tinha feito isso. E ao mesmo tempo disse: mas vocês continuam precisando de um líder.
E na mesma hora, quem se pronunciou para ser o líder? O macaco. Na mesma hora, Tá deu uma risadinha assim, aí disse, tá bom, que seja você o líder. E saiu. Então o macaco começou a liderar os animais, a princípio com palavras eloquentes, e dando ordens, explicando as coisas, mas vocês lembram da história das caçadas de Kaa, né? Os Bandarlotes como são. Do nada ele foi para uma árvore, aí começou a se balançar, começou a se coçar, e daqui a pouco tinha esquecido o que tinha dito, e começou aquela baderna, aquela balbúrdia, aquela briga toda feia, e aí tá, escutando novamente toda aquela algazarra, voltou e disse, o que está acontecendo? Viu que o macaco não tinha sido um bom líder. Então ele disse, tá bom, tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, já que vocês não conseguem viver em paz, uma coisa vai governar vocês a partir de agora. O medo. Um medo, o que é isso? O medo, ele vai viver aqui na floresta e vocês vão começar a ter um pouco de paz, um pouco de sossego depois que ele aparecer. Mas vai custar caro a vocês. E onde está esse tal de medo? Ele disse, está numa caverna da selva, está numa caverna da jungla. Procurem. Então os animais se agruparam e saíram procurando os grupos, né, de búfalos e javalis e comedores de carne, enfim, saíram procurando e foram os búfalos que encontraram ele numa caverna bem distante e anunciou, olha, a gente encontrou esse tal de medo que Tá anunciou. E aí eles levaram os animais até a caverna. E quando chegaram lá, de dentro sai aquele ser andando sobre as patas traseiras e olhou para todos eles e deu um grito. E nessa mesma hora os animais todos correram, ficaram com medo, literalmente. Vocês devem estar se perguntando quem é esse tal de medo? O que é esse tal de medo? Era justamente o homem. E aí, o que é que acontece? Começa a se espalhar a notícia, os animais já não viviam mais se misturando como antes, né? Até então, os comedores de carne ainda não eram comedores de carne, mas eles começaram a ter medo uns dos outros, começaram a se caçar, né? Já tinham conhecido a morte, e essa história chegou até o tigre. E o tigre disse, o quê? Chegou um novo líder, alguém lá? Eu preciso ir lá ver essa situação. E aí correu em direção à dita caverna para encontrar esse tal de medo. E, enquanto ele fazia isso, os cipós, as árvores iam baixando, iam marcando ele todinho, fazendo aquelas listras que hoje os tigres têm. E quando chegou lá, ele olhou para o ser, e o ser olhou para ele e disse, olha, chegou o pintado noturno. Aí o tigre olhou para ele, teve medo e se sentiu humilhado, se sentiu insultado e saiu correndo, uivando em direção às matas. E lá na frente encontrou Tá. E foi para dentro d'água, olhou que estava manchado e tentava se lavar e não conseguia. E Tá disse, o que é que está acontecendo, tigre? Disse, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu vi esse tal de medo, eu não consegui fazer nada, eu fiquei paralisado. E ele me insultou, estou me sentindo humilhado. Ele disse, por quê? Porque olha minhas marcas, eu não consigo nem limpar isso. Eu disse, tente lavar mais, e tentou lavar e não lavava. E aí ele disse, olha tigre, é o seguinte, você está dizendo, né? Você a princípio apresentou os animais à morte. E agora você traz consigo as marcas disso aí. Tá, eu estou arrependido, eu não sei o que fazer, por favor me devolve a chefia. Ele disse, tente liderar os animais. Aí na mesma hora o tigre foi procurar os animais, e os animais todos fugindo com medo dele. Ele disse, mas eles me amavam, eles me respeitavam. Eu disse, pois é, agora eles têm medo de você, eu dei o medo para eles. E aí o tigre ficou desolado e disse, por favor me devolva a minha força, deixe que os meus filhos lembrem pelo menos que eu era um ser destemido que liderava os animais antigamente. Tá bom, eu vou fazer isso por você. Uma vez por ano você não vai ter medo do medo, você não vai temer ele. Tá? Nesse dia
quando você chegar para ele, ele vai se curvar diante de você, vai se encolher todo no chão. E você, a sua obrigação vai ser protegê-lo. Vai ser mostrar para ele, ter compaixão dele e mostrar para ele que você não é uma ameaça. Tudo bem. Então o tigre tinha uma vez no ano sem sentir medo do homem. E quando chegou aquele momento da lua, do chacal da lua, como diz na linguagem da selva, né? Em que o tigre não teria medo, ele foi até a caverna. E quando chegou lá, o homem se curvou todinho, se encolheu com medo do tigre. E o tigre, ao invés de ter a compaixão, como está disse, quebrou a espinha dele e matou. Nessa mesma hora, trovões vieram, tudo começou, aquela ventania toda, e ventar e disse: tigre, o que é que você fez? Eu matei o medo, agora eu sou o senhor da jungle novamente. E disse: você ensinou ele a morte. Você já tinha trazido a morte para os animais, eles já aprenderam a matar. Agora você ensinou o homem a matar. Não, mas olha, eu matei, agora não tem ameaça nenhuma. Aí disse: virão outros e ele vai te odiar. E nessa mesma hora apareceu um outro homem, de longe viu aquele morto, olhou e pegou uma vara pontuda e de longe lançou contra o tigre que o feriu. E o tigre saiu correndo em direção à selva, porque já tinha ensinado a morte aos animais, ensinaram a morte ao homem e também agora trazia a vergonha consigo. E foi assim que surgiu o medo, e foi assim que surgiu aquela briga, aquela disputa, o ódio de Shere Khan pelos homens. Então, uma vez por ano, Shere Khan sentia no direito de matar homens e de perseguir. Nessas noites, geralmente eles atacavam os vilarejos e as cabanas, e os homens todos se encolhiam com medo dentro das cabanas sem conseguir reagir, e era a noite que Shere Khan destemidamente matava sem piedade. Ele era conhecido por pegar filhotes de bezerros, era por filhotes de criança, como tentou caçar Mowgli. E, claro, nós vamos contar outras histórias, como Mowgli vai resolver essa situação. Então não esquece de deixar o seu like, deixar seu comentário, se inscrever no nosso canal. E deixamos aqui aquele nosso forte abraço, melhor possível, e somos do mesmo sangue, tu e eu.